Quem é Renan Santos? Quem que é o pré-candidato à presidência da República que mais cresce em rede social, que ultrapassa nas pesquisas até governadores que têm um nível de conhecimento muito maior do que o dele? Você pode já ter ouvido falar de Zema, de Caiado, mas não ter ouvido falar de Renan Santos, que está acima nas pesquisas dos dois, que cresce mais em rede social do que os dois, que faz evento mais lotado do que os dois. Esse vídeo é para te explicar quem é o próximo presidente da República que você precisa conhecer. Renan Santos fundou o Movimento Brasil Livre junto comigo e nós lideramos as maiores manifestações da história do país pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós fomos a pé de São Paulo até Brasília para protocolar a denúncia contra Dilma. Depois, a gente acampou em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a pautar o pedido de impeachment. Depois de pautado, a gente fez o placar do impeachment e viramos voto a voto dentro da Câmara dos Deputados, mesmo sem ter mandato. Renan Santos se articulou dentro do Congresso Nacional o impeachment da Dilma, fundou o Comitê do Impeachment com vários partidos políticos e a gente fez a Operação Minerva para virar voto a voto dos deputados e culminar no impeachment de Dilma Rousseff. A partir daí, Renan Santos, junto com o Movimento Brasil Livre, passou a defender reformas estruturantes para o nosso país. Mesmo com uma rejeição de mais de 90% à proposta da reforma da Previdência durante o governo Temer, Renan Santos fez essa defesa da mesma maneira como fez do teto de gastos e da reforma trabalhista, que foram fundamentais para a gente baixar o juro e baixar a inflação no nosso país, mesmo sem ser um partido, mesmo sem ter mandato. Depois, Renan Santos passou a trabalhar em relação à construção institucional de um partido político e que nós tivéssemos mandatos e disputássemos eleições. Nós elegemos aí dezenas de parlamentares em nível municipal, estadual e federal, como o Movimento Brasil Livre, mantendo nosso discurso e nossa independência, mas infelizmente sem ter um partido político próprio. A partir daí a gente começou uma grande operação, e o grande gerente de toda essa operação foi o Renan Santos, que conseguiu mobilizar militantes em 27 estados numa operação extremamente complicada, porque quando você coleta assinaturas físicas para um partido político, e não é só difícil você coletar essas assinaturas, mas coordenar as equipes que fazem essa coleta em 27 estados, você precisa ter a assinatura correta, todos os dados corretos e depois você precisa mandar essa ficha em ordem alfabética no cartório eleitoral daquela pessoa. Então, se eu coleto a assinatura em São Paulo de um eleitor do Acre, a gente precisa mandar a ficha até o Acre, especificamente no cartório daquela pessoa e organizar essa operação em nível nacional. Não à toa, Jair Bolsonaro não conseguiu fazer o que Renan Santos fez, montar um partido político, mesmo ele sendo presidente da República. Formado o partido político, nós tivemos a maior iniciativa de construção de proposta e de pesquisa de país, que foi o Livro Amarelo, também idealizado pelo Renan Santos, em que nós já publicamos 6 fascículos dizendo como o Brasil chegou na situação em que ele está hoje, contando a história do Brasil, mostrando o nosso desenvolvimento econômico e de segurança pública historicamente, onde nós estamos hoje, um diagnóstico geral dos principais problemas do nosso país e onde a gente quer chegar. E esses fascículos vão culminar no principal documento, na principal proposta de 360 páginas do Movimento Brasil Livre, que é o Livro Amarelo. E o Renan Santos é o único pré-candidato à presidência da República que tem propostas, a começar pela fusão de municípios. Não tem sentido a gente ter cidades minúsculas, sem orçamento, que você gasta mais com a prefeitura, com os secretários do prefeito e com os vereadores do que com a população. A gente precisa racionalizar esses municípios, a gente precisa ter estruturas de municípios, no mínimo médios, que vão ter condições de prestar um serviço para a população, em vez de gastar com um monte de prefeito e um monte de vereador em cidades que prestam um péssimo serviço para os seus cidadãos. Além disso, lei de responsabilidade gerencial. O prefeito que não bater meta de saúde, de educação, de segurança pública, de saneamento básico, não vai poder, por exemplo, ficar gastando o dinheiro da população contratando o show do Wesley Safadão. Não vai receber repasses da União e vai ficar inelegível se não fizer a lição de casa, se não trabalhar para o povo, que é a função de um prefeito, vai ficar durante 8 anos sem disputar a eleição. Então a gente cria um incentivo político de que hoje o que importa para o prefeito é receber emenda de um deputado do Centrão, comprar voto na sua base eleitoral para depois fazer campanha para o deputado do Centrão, que por sua vez vai vender o seu voto do governo para receber mais dinheiro para reverter para o prefeito.
acabando com os municípios pequenos e colocando a lei de responsabilidade gerencial, a gente acaba com essa lógica de compra de voto que faz o brasileiro de refém, principalmente nos menores municípios e nos municípios mais pobres. Também a proposta inovadora, Renan Santos, para a segurança pública é a gente organizar uma guerra de verdade, não é retórica, contra o crime organizado. Decretação de estado de defesa, um estado de exceção que permite que você possa, mesmo sem mandado judicial, proibir reuniões públicas, fazer buscas e apreensões para que a gente possa retomar territórios que foram 100% tomados pelo Comando Vermelho, pelo PCC e pelas milícias. Territórios em que o Estado brasileiro não entra, que só existe o Tribunal do Crime, que existe linchamento de mulheres que não se submetem, a ter relações sexuais com traficantes, em que você mata trabalhadores honestos porque eles se negam a pagar as extorsões feitas pelo crime organizado, que você não pode contratar sua própria internet porque você precisa contratar a internet do Comando Vermelho, não pode comprar o próprio gás porque você precisa comprar o gás do Comando Vermelho, sua conta de luz fica mais cara porque também precisa ser pago o gato do Comando Vermelho. Retomada de territórios com a adoção do direito penal do inimigo, um processo penal, leis penais, de execução penal e presídios próprios para os faccionados, a construção do maior presídio das Américas, além de uma reforma fiscal, que vai desvincular, desobrigar o presidente da República a ter um orçamento engessado. Para você ter uma ideia, hoje o presidente da República pode escolher aí R$6 de cada 100 que a gente paga de imposto. R$6 só que o presidente da República administra. Em países sérios, grandes, de cada R$100, o presidente da República administra 40, 60. Você tem liberdade para desenvolver o país, para investir em infraestrutura, para investir em inteligência artificial, para investir em ciência e tecnologia. E Renan Santos é um dos únicos pré-candidatos à presidência da República que não tem condenações e denúncias por escândalos de corrupção envolvendo rachadinha, desvios de estatais e por aí vai. Então, este sujeito é Renan Santos, que aos 42 anos de idade, liderou maiores manifestações da história do país, construiu o programa de país e programa de governo mais robusto, pelo menos desde 1988, da nova república, e ao mesmo tempo que tem rodado o único pré-candidato que vai nas cidades mais pobres, mais miseráveis desse país, para falar dos seus problemas em loco. O único que passou, mais uma vez, não é comparando com os outros pré-candidatos à presidência de agora, é comparando com todos desde 1988 que nunca, eu não estou nem falando de presidente, estou falando de candidatos à presidência, nunca pisaram nos municípios em que o Renan está indo agora. Municípios abandonados, destruídos, como é o caso de Melgaço, no Pará, que o Renan Santos visitou e mostrou essa realidade que eu vou mostrar para vocês, essa realidade que vocês estão vendo agora do vídeo do Renan, absolutamente destruidora. Esse é o marido da dona Benedita, são 4 da tarde e ele tá bêbado. Eu tô na cidade com o IDH mais baixo do Brasil. Eu vou contar pra vocês o que é o mundo por trás da propaganda do PT. Essa aqui é a dona Benedita. A dona Benedita tem 46 anos e ela mora em Melgaço. Ela é uma ribeirinha, ela mora numa casa de palafita sem saneamento básico. A dona Benedita tem 8 filhos. Dona Benedita, dos seus 8 filhos, quantos têm um trabalho, um emprego formal? Só 2, mas nenhum não mora comigo. São 2 e nenhum mora com ela. Destes 8, quantos estão no Bolsa Família ou algum programa do governo? Tem 6. 6. A senhora também tá? Tô. A dona Benedita, com 46 anos, já tem netos. São quantos? 5. Suas filhas mais novas já têm filhos? Já, 2. Com quantos anos a mais nova teve filho? Uma tá com 18 e outra tá com 16. Ela tem emprego? Não. Você tem quantos anos? 16. 16. Você já tá grávida? Você quis estar grávida ou acabou acontecendo? Acabou acontecendo. Era quase um marido. Era quase um marido. E ele tá apoiando a sua gravidez? Era ele que queria, mas eu não queria. Ah, ele que queria. Ele tem quantos anos? Parece que ele tem 28 anos. Você não acha que era melhor você estar com ele num relacionamento sério agora que vocês têm uma criança? Não, muito ciumento. Ele é muito ciumento. Você frequenta igreja? Não tem como você ir na igreja, na verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que você vai na escola? Eu nem estudo, mas eu parei de estudar. Você não acha importante agora que você vai ter uma criança, você voltar a estudar, tentar arrumar um trabalho? Eu acho, né, mas não sei. Ou você prefere, por exemplo, você recebeu Bolsa Família, morar com seus pais e vai sobrevivendo? Também, né? Também pode ser assim. Esse é o marido da dona Benedita. São 4 da tarde e ele tá bêbado.
Esse aqui é o mundo que o PT fomenta e considera absolutamente normal. Você paga a conta desse mundo. Essas pessoas não têm nenhuma perspectiva de futuro, não têm ideia do que elas estão fazendo e estão apenas existindo, sem ter nenhum controle sobre suas próprias vidas. Esse tipo de Brasil não tem que existir. E é função do poder público trazer civilização para os seus rincões mais distantes. Eu espero que você compartilhe esse vídeo para entender o tamanho do problema do que é o Brasil. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Então, o único que tem coragem de falar para você que vai ter um remédio amargo no orçamento, porque senão ele vai colapsar, senão o país vai quebrar, é o Renan Santos. Os outros vão mentir para você com um discursinho bonito de que a economia vai estar às mil maravilhas assim que eles vencerem. Não, qualquer um que vencer vai pegar um país no caos, vai ter que promover um ajuste fiscal brutal, que vai doer no bolso da população no primeiro momento, mas que depois tem a capacidade de desenvolver o país. O único que tem a capacidade de imaginar um Brasil poderoso, um Brasil que manda no mundo, um Brasil que está sentado na cadeira dos 5 países mais poderosos do mundo é o Renan Santos. Esse sujeito teve a capacidade de articular um movimento nacional, de criar um partido político, é o seu próximo presidente da República. E quanto antes você aderir à sua pré-candidatura à presidência da República, antes você vai poder dizer que junto com a gente você construiu a história desse país.